Bem-vindos ao CEPODcast, o podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui você conhece um pouquinho mais do que está sendo feito no nosso mestrado profissional em Direito, perspectiva e natureza translacional, que aproxima a pesquisa científica da prática jurídica, trazendo tudo aquilo que os profissionais atuam, estudando e devolvendo para a sociedade de alto impacto. Cada episódio nós temos aqui a presença de um aluno do egresso que vai contar sua trajetória. Mas hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente. Nós vamos contar um pouquinho da própria trajetória do CEPODcast, né? Então, eu sou Antônio César Bochenek, sou professor do CEPOD, e comigo está o Demétrios, que é aluno aqui da 4ª turma do mestrado profissional em Direito e é o nosso coordenador do programa do CEPODcast. Tudo bem, Demétrios? Como é que está? Olá, professor Bochenek. É uma honra, né? Uma grande oportunidade vir a esse canal novamente como entrevistado, né? Eu como representante discente também, né? E uma grata satisfação poder falar um pouco sobre esse canal tão importante de comunicação. Entre tantas formas que nós temos para divulgar as ações que são realizadas dentro de um programa de mestrado, né, o podcast é uma das ferramentas que está à disposição, né, aqui do nosso programa de mestrado, e é uma ferramenta fantástica, porque está no YouTube, está no Instagram, né, e tem um poder de alcance muito grande, principalmente para as pessoas estarem sabendo o que está sendo feito, o que está sendo produzido aqui no nosso programa de mestrado. Mas vamos lá, para chegar até aqui, né, já foram feitos vários episódios que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, CEPODcast com 2 P's, ou lá no Instagram, mestradoemdireito.epg, e que vocês podem acessar e conferir. Mas, assim, vamos contar um pouquinho, né, Demétrios? Como é que surgiu a nossa ideia? Nós conversamos e falamos, nós precisamos divulgar aqui um pouco mais o nosso mestrado. E aí? Isso, professor. Foi numa reunião do colegiado que surgiu a ideia, e as universidades, e a UEPG não é diferente, têm buscado novas formas de se comunicar com a sociedade, de prestar contas à sociedade, também como um instrumento de transparência, né? Buscando instrumentos de transparência. Então, o canal, nesse sentido, o canal CEPODcast, ele vem ao encontro, né, dessa necessidade dos órgãos públicos e da universidade. E é um canal, né, professor, democrático. Por quê? A própria logo do CEPODcast, ela foi fruto de uma votação entre os mestrandos que elegeram o CEPODcast. Havia lá 4 opções e o CEPODcast soou melhor, assim, teve mais apelo e ele pegou, né? Legal, né? Você vê que envolve também a participação do aluno, tanto na sua pesquisa e demonstrar aquilo que está produzindo, como também na organização e na participação de todos os programas, né? Mas para que isso fosse possível, nós precisávamos de uma estrutura como essa aqui, que a UEPG nos disponibiliza por meio do NUTEAB, né, que é esse núcleo que nos apoia, que ajuda na organização, na editoração, e que produz esse material. E para isso, né, então eu queria saber, Demétrios, como é que foram esses primeiros contatos, como é que são os contatos com o núcleo para poder disponibilizar esse espaço para gravação? Aí, um dos primeiros contatos para a gente ver a viabilidade, né, de se criar um podcast do curso de mestrado em Direito da UEPG foi eu vim ao NUTEAD, né, ao Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e à Distância da UEPG, que tem uma estrutura admirável e também um corpo de profissionais também muito qualificado, também muito, assim, prestativos, né? Estão sempre ali de prontidão, né? E dão um suporte espetacular. E aí eu tive conhecimento de alguns episódios que tinham sido feitos por outros departamentos da universidade, né, no âmbito da graduação, e aí eu observei que era viável. E conversando com eles, perguntando mais algumas dicas, porque eu não tinha nenhuma expertise, né, sobre a organização do podcast, mas eles têm, e além de toda uma estrutura, né, e por isso estamos aqui, e a partir dali que a gente deu início nas primeiras entrevistas, né, e é um canal, o canal tem aumentado o engajamento. Hoje, a gente tem muitos alunos do próprio mestrado que seguem o canal,
mas eu acho que os alunos também da graduação, então tem que ser melhor divulgado, acho que é interessante para eles irem tomando conhecimento do mestrado e já norteando a sua pesquisa na graduação, pensando no mestrado. Legal. E aí viemos para cá, né, para fazer a gravação. Bom, para isso nós precisamos definir um rumo, né, a ser tomado. E os primeiros episódios foram gravados com alunos em andamento com as suas pesquisas ou já concluída a defesa na banca de qualificação. E, para nossa surpresa, nós estamos descobrindo a cada episódio aqui joias, né, que foram lapidadas durante o mestrado e que produzem um alto impacto na sociedade. Mas mais do que isso, né, os alunos vêm contar sua própria trajetória, sua própria experiência, de forma que isso pode ser compartilhado com aqueles que têm interesse em ingressar ao programa, como você já mencionou, mas, sobretudo, tem um aspecto muito relevante, que é deixar um registro, né, gravado em áudio e vídeo daquilo que está sendo feito aqui no nosso programa de mestrado. Além disso, né, o que você destacaria da importância desse contato com os alunos que estiveram já e que dentro da nossa análise, dentro da nossa avaliação, pode ser e foi produtivo? Professor, uma coisa que eu acho assim, também digna de nota é assim, a própria perspectiva do mestrado em Direito da UEPG, que tem essa característica, translacional. E busca sempre uma simbiose entre teoria e prática, e, como também já foi mencionado em outros episódios, há que se oferecer um produto da pesquisa, que venha a causar impacto na sociedade, contribuir para a melhoria do sistema de justiça. Isso faz com que o conteúdo que aqui é veiculado, ele seja de interesse não só do meio jurídico propriamente, mas sim daqueles que buscam respostas às suas demandas, às demandas sociais. Então, nesse sentido, ele é muito interessante. Isso que grita em mim, né, que é o que eu acho assim que tem de mais admirável, vamos dizer assim, no conteúdo que é veiculado por intermédio desse canal. E esse impacto, Demetrios, tem por contribuição muito influenciar nas políticas públicas, né? Nós tivemos aqui a Bárbara explicitando o seu trabalho na política pública, né, relacionado ao meio ambiente. Nós tivemos a Ellen, a Laura, tratando do tema relacionado às políticas públicas de gênero, né, e tantas outras questões relevantes. Mas não só políticas públicas, o Remy esteve aqui falando também das questões da própria corrupção, que isso afeta dentro do sistema de justiça, e tantos outros episódios que são interessantes e que marcam, sobretudo, né, uma conexão entre os temas. Gostaria de citar também aqui o Arthur e o Gabriel, que estão trabalhando no tema da mediação, conciliação do direito do consumidor, e que, diante dos programas aqui realizados, a gente percebe a sintonia das pesquisas que estão se realizando, e são núcleos efetivos de pesquisa e que vão se solidificando dentro do nosso mestrado profissional em Direito. Então, e o que nós podemos fazer agora para chamar os outros colegas? O que você tem feito? Como é que você tem feito? O pessoal tem aceitado, gosta que vem, não vem? Como é que está esse contato com os colegas, Demetrios, que você tem chamado? Interessante também comentar sobre esses bastidores, né? Isso. Então, como que a gente organiza? Eu entro em contato contigo, né, professor, assim, para a gente ver a questão da agenda. Aí eu vejo aqui também a agenda do NUTEAD, ver se é possível. Conciliadas essas possibilidades, eu corro atrás dos colegas, divulgando, reforçando a importância desse canal de comunicação, transparência, divulgação, atração de novos talentos, né, novos mestrandos que venham contribuir também para o engrandecimento do mestrado em Direito da UEPG, que já tem uma boa classificação, embora seja muito jovem esse mestrado, mas perante o CAPES, enfim. Então, eu divulgo, os colegas aderem e a gente coloca na agenda. Aí eu peço sempre ali para eles qual é o tema de pesquisa, o que você está pesquisando, para eu adiantar para você, né, professor, para você ter um conhecimento prévio ali sobre o que o aluno, a aluna está pesquisando.
E no dia do evento, também idealizamos aqui também a Caneca! canequinha com a logomarca e tal, que também dá aquela pegada de podcast, né? Mesmo. E eu, na véspera, também contacto todos os atores ali, olha, é amanhã, hein? Tá combinado? Tá certinho? No TEAD. Garantido aí o estúdio, né? Enfim, então são esses cuidados que a gente faz. Eu brinco, eu falo que eu fico no backstage, né? Eu fico ali cuidando dos detalhes para que a coisa funcione, né? E flua bem, aí as entrevistas fluam bem, né? Olha, Métis, temos que agradecer em nome do programa, tanto pela sua disponibilidade de ser o nosso representante discente no colegiado, como efetivamente na organização de todas essas tarefas, porque não é simples, não é fácil, toma tempo, né? É energia, está aqui conosco em todas as gravações, por mais que o Demetrios não apareça, ele está aqui Uhum. ajudando, organizando, trazendo, né? Trazendo uma água, trazendo o que vai, além da água, o que vai nas nossas canecas, né? Uhum. Aqui fazendo também, né, o nosso cenário, ajudando o cenário, auxiliando, tirando dúvidas. Então, isso é um trabalho fantástico que você tem feito e nós do programa de mestrado, temos aqui que deixar publicamente registrado e agradecer a você por isso. Obrigado. E também, né, um roteirinho de abertura, de finalização, um roteirinho, né, que a gente acabou elaborando e você contribuiu muito para isso e faz toda essa organização, que é importante para seguir ter uma gestão e uma organização dos nossos episódios aqui do C Podcast. Como você também mencionou, o nome, né, foi feita uma votação entre todos e certamente nós temos muito ainda a contribuir, temos que trazer novamente os alunos que desenvolviam pesquisa depois de finalizado para ver os impactos. Isso é uma medida que a CAPES Verdade. computa, né, como nota para a qualificação do programa, que os egressos possam voltar e mostrar e ter essa sinergia, essa questão com o Interessante. próprio programa e com o impacto que transforma a sociedade. Saímos agora de uma avaliação recente, mas temos, né, muito tempo aí para trabalhar a próxima, mas temos que já organizar e pensar nesse sentido. E o programa, né, o C-Podcast foi uma das boas avaliações realizadas dentro desse último quadriênio, né, que a gente já conseguiu inserir ali, ainda que no finalzinho, né, Uhum. um produto também do programa de mestrado. Interessante. Então, é isso que nós, né, temos, né, feito até agora, e certamente temos que partir para outras questões, né? Podemos, como falávamos já com alguns colegas, podemos também ampliar eventualmente os nossos debates, trazer um debate mais técnico, específico, mas continuar também com os nossos professores, quem já participou do programa, quem pode vir a contribuir, né? Trazer um pouco mais de conhecimento das disciplinas também. Isso é muito fundamental e importante para aqueles que estão nos assistindo e estão nos verificando. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo, Demetrios, dessa jornada e trajetória aqui do seu podcast, o que você mais gostaria de dizer em relação ao nosso programa e tanto de organização quanto você pensa de futuro em relação a ele? Bom, o podcast ele está completando ali aproximadamente, está se aproximando aí de 6 meses de existência. Como o professor mencionou, uma série de aprimoramentos, isso aí sempre a gente pode fazer. A questão assim do tempo de duração, eu acho que está excelente, porque hoje em dia também vídeos muito longos tendem. A gente está também hoje, tem uma geração também que é muito mais afeta a conteúdos mais sintéticos, digamos assim. E até nós mesmos, que somos aí de uma outra geração, também estamos mais inclinados para isso, dadas as inúmeras demandas do nosso dia a dia. Então a gente quer alguma coisa mais objetiva, mais direto ao ponto, e o podcast, nesse ponto, ele atende plenamente a essa demanda atual, né, dos espectadores. E a questão estrutural, eu vejo assim, que também está muito boa, e é só mesmo pensar assim a questão do conteúdo mesmo, de também engajar mais os alunos. A gente vê que tem muitos colegas que têm alguma resistência, sim, porque pensa nesse espaço como uma entrevista, aquela coisa formal, mas na verdade é um bate-papo, né? Então a gente tem que também melhorar a comunicação com talvez o público externo, os mestrandos, para que haja mais interesse, inclusive,
dos colegas em participarem do podcast. Legal, Demetrios. Aqui vamos registrando, então, uma história, né, das trajetórias dos nossos alunos, das nossas pesquisas que influenciam diretamente na sociedade. E hoje, né, nesse programa, além da pesquisa, eu quero te agradecer pela participação, pela presença. A gente pôde fazer um relato de como é e como foi formado e como está sendo executado o C-Podcast. Obrigado, Demetrios. Então, esse foi mais um episódio do C-Podcast, um podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E para ter mais engajamento, né, Demetrios? Inscreva-se no nosso canal no YouTube, C-Pod com 2 P's, e também no nosso programa pode ser visto no Instagram, mestradodireito.uepg. C-Podcast, um canal que conecta, né, a pesquisa e a prática jurídica. E até o próximo episódio.